seus vereadores, vereador Roberci, Wellington Andrade, Zé Carneiro, Beldes, Nery, Marcos Lima, Roque Pereira, Pablo, as vereadoras Neinha, Jerusa Sampaio, Eremita Moda. Cheio de graça, né, Pablo? Eremita, olha lá, viu? É PP, era PP, né? Bota aí para chegar mais um vereador, gente. Bota ali, 13. Não, tem que ser 14, 13. Senhores internados. Senhores vereadores, vamos dar início. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberto a 8ª sessão da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do primeiro período da 17ª legislatura, com o objetivo de comemorar a Semana Municipal da Família, atendendo resolução de número 457/2009, bem como solicitação do presidente desta casa, este vereador, para comemorarmos juntos na Semana da Família o Dia das Mães também. Boa noite a todos os vereadores, aos internautas, trabalhadores da casa, a todos da imprensa, a todos da galeria. É com muito prazer e satisfação que esta casa abre nesta noite para essa sessão muito especial, para que pudéssemos comemorar com esses dois objetivos, o Dia das Mães e a resolução da vereadora Eremita, onde se trata da Semana da Família. Solicita a mestre de cerimônias que enuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa diretiva desta casa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente, composta pelos vereadores Isaías e Beldes, para conduzir a mesa desta casa, o excelentíssimo secretário de Meio Ambiente do município, senhor Roberto Luiz da Silva Torinho. O excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda, vice-presidente. Professora Vera Lúcia Costa Souza, palestrante desta sessão. Senhora Denise Mascarenhas, secretária de Saúde do município e homenageada, que nesta sessão representa o excelentíssimo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho. Solicitamos à mesma comissão que conduza ao plenário desta casa as homenageadas desta sessão. Senhora Francisca Matos Nery, convidamos também o senhor Sérgio Leitão de Souza, o esposo da homenageada. Mais uma vez, convidamos a senhora Francisca Matos Nery, a pastora Cláudia Leite Lessa, senhora Maria de Lourdes Ferreira Costa,
Senhora Ana Maria Alves Pereira. Senhora Anália Alves Mendes. Senhora Rosângela Serra Leite. Senhora Aurelina Pires Sampaio Santos. Senhora Lucivânia Alves da Silva. Senhora Marilene Mota de Jesus. Senhora Márcia Cristina Boaventura Prado Dias. Senhora Isabel dos Santos. Senhora Cátia Santos Correia. Senhora Roselândia Souza França. Senhora Maria Dias dos Santos. Senhora Eliene Gonçalves da Silva. Senhora Luciane Vieira. Senhora Antonieta Dionísia da Silva. Senhora Ana Cristina. Senhora Gilvane Marques Cardoso do Carmo. Senhora Ildete Andrade de Jesus. Solicitamos a mesma comissão que conduza ao plenário desta casa a senhora Daniela Paixão Oliveira Lima, esposa do vereador Marcos Lima. Senhora Andréia Oliveira Matos, esposa do secretário Roberto Tourinho. Apóstolo Cláudio Suzarte. Pastor Jean Cláudio Viana Conceição. Senhora Leila Melo, esposa do vereador Isaías. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Toque a terra mais garrida, deuses sonhos lindos, campos lindos, flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. O Pacamar, comandado, não salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lavarão dos letras estrelado, e diga o verde muro dessa flâmula, paz, futuro e glória no passado. Mas se a lei da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Solicito o vereador Roque Pereira do Carmo e Marcos Lima para conduzir ao plenário dessa casa o jornalista Dimas Oliveira, juntamente com sua esposa Doralice Oliveira, que é chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação. Concedo a palavra à vereadora Eremita Mota, autora da resolução de número 457/2009, que instituiu a Semana da Família, para saudar a todos em nome desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Excelentíssimo vereador Justinino França, presidente da Câmara Municipal, professora Vera Lúcia Costa, palestrante desta sessão, excelentíssimo secretário do Meio Ambiente do município, ex-vereador, colega nosso, vereador Roberto da Silva Torinho, senhora Denise Mascarenhas, secretária de Saúde do município, homenageada nesta sessão, representando também o excelentíssimo prefeito José Ronaldo de Carvalho, senhor Sérgio Leitão de Souza, esposo da homenageada, excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda, vice-presidente desta casa. É com muita satisfação aqui nessa noite que eu tenho que fazer um elogio especial ao nosso presidente dessa casa, por ter acatado o nosso projeto. No primeiro ano do meu segundo mandato, fui autora desse projeto, onde percebi que muitas cidades estavam tornando esse projeto, fazendo esse projeto, é um projeto de resolução, né, que instituindo a Semana da Família. E, com muita surpresa, eu chegando aqui a semana atrás, umas 2 semanas atrás, ele disse: Eremita, eu vou colocar teu projeto em prática. Nós vamos fazer uma homenagem às mães, às mulheres também, já que é o mês das mulheres. Vamos levar uma palestrante e em nome do seu projeto. Eu fiquei alegre, realmente, porque a gente, quando a gente faz uma coisa e vê acontecer, é muito bom. E parabenizar você, Vossa Excelência Justiniano França. Eu até erro, porque a gente tem tanta intimidade que às vezes fala você, né? Mas, e parabenizar, porque eu sei que Vossa Excelência é, assim, um pai de família exemplar, um esposo maravilhoso. E, acima de tudo, na presença da sua esposa aqui, eu quero dizer que as mulheres aqui na Câmara são muito bem tratadas por esse presidente. Ele é muito afeito ao trabalho das mulheres. A gente sente isso.
E a gente se vê que ele não tem vaidade, ele faz, é uma coisa espontânea, é dele isso. Parabéns, viu, mãe e mulher de Justiniano, por ter esse grandioso marido. Que Deus abençoe sempre, né, que ele seja assim. Eu quero dizer também que esse projeto foi uma oportunidade para darmos importância ao valor que a família tem. Não é? A gente, às vezes, vê tantas famílias desagregadas, tantos pais de famílias, mães de família, sofrendo, não é, por tantos problemas, tantos desajustes familiares. Então, esse projeto veio para estruturar o núcleo familiar, chamar atenção para essa estrutura, a base da educação infantil, reforçar a mensagem de união, de amor, de respeito, de compreensão para um melhor relacionamento de todos que formam a família com base na responsabilidade social. Eu hoje tive a oportunidade de visitar um centro de recuperação, não muito perto de Feira, mas eu fiquei realmente assustada, chorei muito lá, quando vi mais de 800 homens, dentre tantos homens tinham até crianças de 13 anos de idade, que há pouco tempo estava praticando assalto, usando crack, com a tia lá presente, dando esse testemunho desse uso, desse vício dessa criança com 13 anos. Então, me chamou a atenção, ainda bem que hoje nós vamos ter essa homenagem na Câmara, para chamarmos a atenção através da imprensa, né, de vocês aqui que estão presentes, que vão levar essa sementinha de boca em boca para falar da importância da gente se reunir, para testificarmos mais e chamarmos a atenção mais sobre família. Eu posso testificar aqui para vocês que família, todos nós sabemos que não é fácil, né? Quando a gente... Família, um todo, ela é uma família, o mundo inteiro é uma família. Mas quando a gente fala família, é pai, mãe, irmão, né? Filhos. E eu tenho um testemunho muito forte sobre sustentar o que é uma família. Eu me separei, meus filhos ainda estavam na entrada da faculdade, né? Ainda estavam muito novos, que minha filha foi para a faculdade com 17 anos. Mas eu me senti sozinha e não foi uma separação fácil. A gente, às vezes, separa por a gente querer a nossa liberdade, não é? A nossa... dizer assim, eu tenho também um valor aqui nessa terra, eu quero produzir, eu quero ajudar minha família. E quando você é podada disso, você é obrigada a se afastar da pessoa que, às vezes, você teve aquela ideia de viver para o resto da vida. É uma consequência, né, que nos faz separar. Não é? Você, às vezes, não separa porque quer. E eu criei meus 2 filhos com muita dificuldade. Botei na faculdade também com muita dificuldade. E hoje, eu trouxe aqui minha irmã, que foi uma coparticipante na criação dos meus 2 filhos. Ela está sendo homenageada hoje, como mãe também, mãe do filho, Alexandre, que está ali. E, em nome de Alexandre, desse jovem, né, eu quero, assim, saudar todos vocês, um pouco atropelando o discurso, mas só para a gente não deixar em branco. E dizer a vocês que não é fácil, né, criar filhos assim. Quantas chicotadas a gente toma de boca em boca, até não presente pela ausência. Será que ela hoje é vereadora porque tomou o lugar do esposo? Mas só Jesus sabe, só Deus sabe, só a gente sabe todos os nossos defeitos, as nossas renúncias. Não é? É só para compartilhar um pouco com vocês que toda família tem um probleminha a resolver. Toda família precisa estar inteirada junto para poder fazer valer, né, nas nossas dificuldades e superar, tentar superar e melhorar o mundo. E foi assim que eu tentei, e foi assim que eu fiz renúncias. Nós fazemos renúncias, nós mães fazemos renúncias por causa dos nossos filhos. Para passar para a parte que eu não vou delongar muito, eu me lembro que minha irmã, que está sendo homenageada hoje, ela estava me lembrando essa semana. Quando meu filho estava fazendo karatê, ele me pediu para ir sozinho, que ele estava pagando um mico, que os colegas estavam dizendo que eu estava levando ele indo buscar. Ele disse, minha mãe, deixa eu ir sozinho.
E eu aí deixei ele sozinho, mas eu fiquei meses e meses seguindo ele. Ele veio saber que eu seguia ele um dia desse. E graças a essa renúncia, deixar a faculdade, renunciar de não fazer uma faculdade, como até hoje eu não pude, né? Essas renúncias é que a gente cria esse entusiasmo de melhorar nossas famílias, de fazer valer, né? E ver que vale a pena, ainda mais numa turbulência dessa que a gente está vivendo. Eu escrevi algumas passagens aqui para a gente colocar com reflexão sobre família. A família é um projeto de Deus. Ele foi o nosso Criador. E nós temos a obrigação de cooperarmos com Ele na sua preservação. É pela reflexão constante, vontade e atitude que se tornará possível contribuir para o conjunto familiar, formando assim uma comunidade melhor. A família é considerada a mais importante célula de todos os grupos sociais, pois é através dela que aprendemos a perceber o mundo e a nos situarmos nele. A ausência familiar gera graves consequências na formação, alimentando valores egocêntricos que levam os mais jovens ao mundo do vício e das futilidades. Foi isso que eu presenciei no centro de recuperação. Hoje, a criação é distante, fugindo do convívio o termo família. Servir é a base, é preciso estar disponível. O educador Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos idealizadores do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, declara que a partir do momento que as crianças ficam soltas na comunidade e entregues às diversões eletrônicas, há uma perda de referência em relação aos valores considerados importantes para o desenvolvimento de uma base sólida. Porém, segundo ele, não basta apenas estar presente, é preciso saber educar de forma correta. O problema não é o tempo que os pais passam com os filhos, o desafio está na qualidade dessa convivência, que deve ser marcada por uma componente de presença educativa. O educador ainda afirma que no Brasil, a ausência dos pais na formação dos filhos é algo recorrente. A organização da família vem se transformando com o passar dos anos, porém em todos os tempos. E seja qual for sua formação, a família deve desempenhar funções educativas, transmitir valores culturais, fornecer modelos de formação para o indivíduo viver socialmente e estabelecer suas relações. Nunca esqueçamos de que a sociedade de amanhã é formada dentro de nossos lares. Só a família pode nos auxiliar nos momentos mais difíceis e inesperados de nossas vidas. Sem o apoio da mesma, ficamos sem base para seguir adiante. Podemos ter defeitos, viver ansiosos, ficar irritado algumas vezes, mas não devemos esquecer que família é a maior empresa do mundo e podemos evitar que ela vá à falência. Vamos reservar tempo para a qualidade dos nossos filhos e da nossa família. Que Jesus nos abençoe e que possamos superar todas as nossas dificuldades dentro das nossas famílias e tentar também ajudar muitas outras, né, que vivem com dificuldade para melhorar a nossa sociedade. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Eremita pelas suas palavras e dizer da importância desse projeto de Vossa Excelência, de decreto legislativo que Vossa Excelência instituiu nesta casa. Quando nós pensamos na palavra desta noite, e se alguém que pudesse falar, aí pensamos em Vera Lúcia, né? Aí o pessoal de cerimonial, passei o telefone, ligue para que vocês possam fazer contato com ela. E Vera, ela é professora, mestra da Universidade Estadual de Feira de Santana, é pastora da Igreja Betânia, tem um trabalho juntamente com o pastor Sérgio, seu esposo, de família há muito tempo na nossa cidade, e tem realizado esse Brasil afora,
o curso Casados para Sempre, da Universidade da Família, Paz para toda a Vida, enfim, são diversos cursos que eles têm realizado, né? São oriundos de Salvador, tenho tentado a todo custo, pelo trabalho que eles realizam, dar o título de cidadão feirense para os dois, mas uma resistência tremenda da parte dele. E aí o pessoal, a menina do cerimonial disse: presidente, liguei para a dona Vera e perguntei: a senhora quer que eu bote como no convite? Professora, mestra, pastora, disse: bote Vera Lúcia, tá bom. Faça o quê? E bote pelo menos professora. Bote pelo menos professora. E para nós dessa casa, Vera, é uma satisfação muito grande tê-la como palestrante nesta noite, falando sobre o papel da mulher na família contemporânea. Nesse momento, eu quero conceder a palavra para que nós possamos ouvir a sua palestra. Enfermeira, exatamente. Enfermeira. Marroca me lembrou. Né? Também enfermeira. Boa noite. Excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo secretário do Meio Ambiente do município, senhor Roberto Luiz de Silva Tourinho, a senhora Denise Mascarenhas, secretária de Saúde do município, homenageada nesta sessão, e representando o excelentíssimo prefeito José Ronaldo de Carvalho, a meu marido Sérgio Leitão, e ao excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda, vice-presidente. Eu gostaria de dar boa noite a todos. Eu gostaria ainda de fazer menção a todos os vereadores aqui presentes desta casa, aos senhores, às senhoras, a cada mulher aqui homenageada, aos pastores, às pastoras. E gostaria de agradecer esse convite feito, porque me oportunizou refletir sobre o tema, mas também refletir sobre minha condição de mulher. Todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa, ou essa é a segunda vez que eu venho a esta casa, eu pergunto a Deus o que é que Ele quer comigo aqui. E eu gostaria de agradecer, e agradecer a vereadora Eremita por esse projeto. Eu e meu marido, Sérgio, nós temos 25 anos que trabalhamos nesse município de Feira de Santana, com família. Eu vim para aqui, para a universidade, eu tenho 32 anos de universidade. Vi esse município crescer como profissional de enfermagem. Quando nós chegamos aqui, não eram os enfermeiros que estavam nas instituições, e nós hoje podemos ver profissionais de enfermagem ocupando cargos importantes nesse município. Mas algo que me dá uma responsabilidade muito grande, mas eu vejo também que isso é uma oportunidade vinda de Deus. Eu gostaria, me perdoe eu chamar de Justiniano, mas é que eu vou abrir aqui a minha casa. Nós cuidamos de Justiniano enquanto namorados, ele mais Roselândia. Acompanhamos o noivado, acompanhamos o casamento, acompanhamos a chegada dos filhos e pretendemos acompanhar o casamento dos filhos. Então, é algo importante esse projeto de família nessa casa. Mas eu gostaria de pedir licença aqui para falar sobre o papel da mulher na família contemporânea. Eu preciso falar de mim. Eu nasci na década de 50, eu tenho 56 anos, então eu estou inserida nesse contexto da contemporaneidade. Eu, na verdade, sou enfermeira, e quando a gente fala da mulher exatamente nessa fase da contemporaneidade, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou cunhada, eu sou sogra, eu sou nora.
eu sou tia, tudo isso mostra que eu sou membro de família. Mas eu sou enfermeira, aposentada pelo Ministério da Saúde, com 32 anos de carreira no Ministério. Eu sou pastora da Igreja Batista Betânia. Eu nem sei mais o que é que eu sou. Se eu for falar, eu canso. Mas eu nasci exatamente na década, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde começou toda uma transformação da sociedade, com o desenvolvimento da tecnologia. Eu fui parte e fui inserida, e como parte de uma família, esta família sofreu influência. A família representando o espaço social, que traz toda a influência do macro. Eu posso dizer, meu pai, mas minha mãe estão aqui presentes. Eu vi minha mãe, eu vi minha avó passar roupa com ferro à brasa. Eu vi a tecnologia chegar na minha casa e a gente começar a usar ferro elétrico. Eu vi a energia elétrica chegar e eu vi meu pai comprar a primeira televisão. Eu vi, acompanhei na universidade exatamente o momento em que, com a ditadura, eu acompanhei, eu e Célio somos contemporâneos dos movimentos estudantis. Hoje nós temos várias pessoas que foram contemporâneos nossos, que hoje estão ocupando cargos de destaque como na área política, na nossa época de universidade. Eu fui da época de 50, 60, entrei na universidade com 70, na década de 70, a época da filosofia do faça amor, não faça guerra, a época em que a palavra de ordem começou com a permissividade e o questionamento de todos os valores de família, que naquela época o fato desses valores trazia infelicidade aos filhos, e que hoje esses mesmos valores são tidos como uma falta dele, sendo um momento de crítica pela fase que a família está passando. Minha mãe costuma dizer que a gente vive uma melhor época da vida, e ela sabe por que fala isso. Porque ela viveu uma época em que não tinha água encanada e que precisava carregar água na cabeça ou pagar alguém para colocar água dentro de casa. E ela diz que hoje abre a torneira e a água cai dentro de casa. Nós não estamos vivendo uma época, essa época que nós estamos vivendo hoje é a melhor época em termos de tecnologia, de desenvolvimento, de acesso. É a época que nós podemos ver de maior reivindicação ou de maiores direitos, mas é um momento também de maiores contradições de discriminação. É a época que nós hoje aqui como mulheres podemos usufruir de todos os direitos que foram conquistados para nós mulheres. E na minha carreira, no meu percurso, eu pude passar um tempo no coletivo feminista e ver os avanços e as lutas e as reivindicações que o movimento feminista conseguiu e lutava. Quando eu já na igreja, como evangélica, eu cheguei muitas vezes a pensar que o movimento feminista conseguia entrar em áreas e defender as mulheres que sempre foram maiorias, mas que eram consideradas minorias. E eu vi esse movimento feminista lutar para conseguir a liberdade, para conseguir mudar a definição de violência, para conseguir que as delegacias fossem criadas. Eu só estou falando exatamente de todas as conquistas na qual eu estive inserida, na qual eu pude participar. Na área da saúde, eu fui concursada pelo INAMPS, o INAMPS foi extinto, passei para ser lotada no Estado, depois participei de todas as comissões até chegarmos ao SUS. Então vocês podem ver mais ou menos que eu não sou dinossauro, mas estou quase lá. Mas
eu estou falando tudo isso para mostrar que nós conseguimos muitos direitos adquiridos, nós conseguimos avançar. Então, eu vivi essas transformações. Eu ainda pude refletir essa noite que minha avó ficou grávida 23 vezes, mas só ficaram 9 filhos vivos. Então, eu vim de uma época em que a mortalidade era grande, isso fazia parte. Eu só estou dando a vocês um panorama para dizer que a família sempre esteve envolvida em um cenário de muita pressão. Minha avó engravidou 23 vezes, só 9 conseguiram sobreviver. Mas nessa fase de transição, minhas tias tiveram 14 filhos, mas minha mãe já teve só 2. Eu pude também perceber o sacrifício de meus pais, que pelo próprio contexto de vida deles, eles tiveram a educação básica, mas pôde colocar os 2 filhos a fazerem universidade. Tudo isso são fases de transição e tudo isso são fases de desenvolvimento e são fases de avanço. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção hoje, com relação à família, é que nesse contexto contemporâneo, tanto a família como a mulher, ela sempre esteve sob o controle do Estado, sob o controle da igreja e sob o controle, posso dizer, também da saúde, principalmente a mulher. O corpo da mulher sempre foi um corpo controlado. E a gente pode ver isso porque o Estado sempre tentou controlar a questão da maternidade. Sempre houve política pública voltada para a mulher por causa da política de que a mulher precisava estar bem de saúde para que pudesse dar geração saudável. Eu sou dessa época em que o INAMPS desenvolvia essas atividades de acordo com a política pública. Mas, nesse contexto contemporâneo, nós podemos ver que a primeira coisa que foi questionado foi todas as formas de tradição. E nessas formas de tradição, nós estamos vivendo em uma época que, pelo avanço, nós estamos na filosofia do descartável, na banalização dos valores. Esta é uma época em que há uma desinvenção da infância e da brincadeira. Os filhos hoje são criados confinados e as brincadeiras hoje são com eletrônicos. Nós estamos em uma fase hoje em que há uma terceirização das atividades parentais. Os pais hoje estão ocupados fora de casa e os filhos estão sendo terceirizados para a escola, para a igreja, para os cursos, para outras pessoas cuidarem, porque os pais não estão tendo condição de cuidar. Então, nós podemos ver que essa transição da atividade agrícola para a atividade industrial, primeiro tirou os pais. Os pais, na verdade, saíram porque, mesmo antes dessa época, eram caçadores, eram extrativistas, saíam de casa, mas a mãe ficava. Mas nós estamos em uma época, e eu posso dizer que eu sei que muitos de vocês aqui estão. Eu lembro que quando era ainda, eu acho que eu estava na fase de junior, a leitura que eu fazia era assim: eu não vou ser igual à minha mãe. Eu não quero ficar dependendo de homem. Eu quero ter meu trabalho, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ser independente. Eu acho que aqui, quem está mais ou menos nessa fase, nós pensávamos nisso, porque o início dessa época, quando esse movimento transformista chegou ao Brasil, a primeira coisa que se falava era que casa, que lar, era confinamento de mulher. A mulher parir significava ficar presa em casa. E a gente vê que o fato da Revolução Industrial, essas mulheres começaram, ou nós mesmo como mulheres, começamos a sair. E o que é que essa saída das mulheres de casa, o que é que isso trouxe com relação à família? A primeira coisa que traz em relação à família é que há uma descaracterização, há uma autonomia dos membros hoje. E essa autonomia dos membros faz com que haja uma construção de uma subjetividade da seguinte forma. Hoje nós, muitas vezes, queremos
encontramos jovens hoje que querem casar, querem ter sua família, mas que também com a mesma rapidez com que escolhem construir uma família, constroem também desconstruir, porque na verdade o que importa na subjetividade hoje é eu ser feliz. O ser feliz hoje passou a ser um ídolo, a ponto de que a família está sendo sacrificada nesse altar chamado eu ser feliz e eu ter prazer. A sexualidade nessa época, de década de 80 para a década de 90, a gente encontra as mulheres com a emancipação, com a introdução da pílula anticoncepcional, com a liberdade sexual. A gente encontra as mulheres podendo dissociar a sexualidade de reprodução, podendo escolher o momento que quer ter filho e quantos filhos querem ter. O impacto com a saída da mulher e com a entrada no mercado de trabalho foi tão grande que a gente tem visto a cada ano a fertilidade da mulher cair, a natalidade cair, e hoje a gente encontra casais que terminam fazem a opção por não ter filhos, ou então ter um número menor de filhos exatamente por causa do mercado de trabalho. Então, a família, ela sofreu com isso. A ideia de igualdade que nós mulheres lutamos para que nós pudéssemos ter, fez com que dentro da família fosse reivindicado decisões democráticas. Hoje as mulheres querem os seus maridos como parceiros, como companheiros, como cúmplices, e não mais como a figura do provedor e do chefe ou daquele que toma a decisão. Hoje se quer exatamente que haja a discussão igualitária. Mas o que é que isso, na verdade, faz com que... O que é que aconteça? Apesar da gente estar conseguindo como mulher, estar conseguindo ascensão, emancipação e conquistas, o nível de insatisfação também aumentou. Dentro da família, a gente não pode negar que o desenvolvimento tem sido grande, a tecnologia tem nos dado acesso a muita coisa. Mas apesar do desenvolvimento, do acesso, dos direitos, o nível de insatisfação familiar é muito grande. Porque, na verdade, apesar da disponibilidade que hoje há, da democracia dentro de casa, mas o que acontece é que dentro da família, hoje a gente não vê muita disponibilidade dos membros da família, que eu estou falando de marido, de mulher, de pai e mãe. A gente não encontra muita disponibilidade daqueles que são responsáveis pela construção da família, à disposição para fazer sacrifício. Hoje, na verdade, as pessoas querem investir na sua individualidade, naquilo que é melhor. E ao fazer isso, a gente tem visto também muita ruptura de vínculo familiar. Os filhos hoje têm sofrido essa ausência de pai e mãe. E quando eu estou falando isso, eu estou me incluindo, porque, como eu disse a vocês, eu sou uma mulher dessa época e que tive muitas funções. Minha filha está aqui presente, eu não sei se meu filho está, mas o meu outro filho está em Salvador. Eu sei que eles passaram muita ausência ou muita carência pela minha ausência. Mas algo que eu preciso dizer é que se cobra muito da mulher de dizer que pelo fato da mulher ter saído de dentro de casa, isso é um dos fatores para a desestrutura familiar hoje. Mas a pergunta é, a família não é formada só da mãe, a família não é formada só da mulher. O que acontece é que pela construção social, o homem sempre foi colocado fora de casa. E eu digo isso porque nós que trabalhamos com família, nós fazemos um trabalho hoje com os jovens casais, ou aqueles que estão para casar, ou que querem ser pais. Nós fazemos um preparo para que eles sejam casais grávidos, casais paridos e casais que cuidam dos filhos. Porque pela própria construção, quando uma mulher pare, vem uma terceira mulher para ajudar e dar suporte à mãe, e o pai é colocado à parte, ele não se sente parte do ninho.
Então, quando a gente hoje está dizendo que toda essa desestruturação é por causa da saída da mulher, é porque, na verdade, essa desestruturação vem de lá de trás. Quando o pai não se sente, muitas vezes, participante, quando o pai, na verdade, não se sente parte, ou ele se sente apenas como alguém que tem que prover o material, mas o cuidado, a responsabilidade da criação, a responsabilidade da casa é da mulher. Então, se há uma desestrutura familiar, nós mulheres podemos ter culpa, mas nós não temos toda a culpa. Nós mulheres podemos até ter mais culpa, porque quando nós assumimos o nosso papel e também assumimos o que não era nosso papel. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer um levantamento sobre a questão da função física e biológica. A gente percebe que a função física e biológica é uma função da família, mas que quando a gente para e a gente vê que a mulher é que edifica a casa, a mulher que assumiu assume esse papel do cuidado, essa função física e biológica de reprodução, de sobrevivência, está mais voltado na vida da mulher do que na vida do homem. Eu não estou com um discurso feminista, porque eu quero te dizer uma coisa, naquilo que eu não pude dar suporte, eu posso dizer que eu tive um companheiro, um parceiro, um cúmplice, alguém que deu suporte, que cobriu as minhas faltas, que investiu em mim, que me incentivou a crescer, mas que também deu cobertura, proteção e que também esteve presente na vida dos meus filhos, porque é família. Mas a questão que eu quero dizer é que nessa função física e biológica, a mulher é que tem, na verdade, suprido ou tento preencher essa função que é de família e que muitas vezes só a mulher preenche. E eu vou dizer por quê. Nós mulheres, o homem é doador de família, mas a mulher é a mantenedora da família. A mulher consegue fazer a mesma comida todo dia e não ser igual. Eu mais meu marido viajamos muito. A gente, quando passa uma semana viajando, a gente enjoa a comida da rua, mas a comida de casa pode ser feijão com arroz ou arroz com feijão. A gente come todo dia e não enjoa, porque é feita com um pouquinho de amor, temperado com a presença da mãe. Então, o que eu vejo é que essa função física e biológica faz com que o fato da mulher também sair e hoje não ter nem o pai nem a mãe dentro de casa, a gente está terceirizando isso porque as crises econômicas fazem com que precise hoje dos dois trabalhando para a manutenção da casa. Mas nós podemos ver que nesse contexto, na questão da mudança, os afazeres domésticos nós fomos terceirizando. Eu gostaria de pedir à mesa que me desse tempo, viu? Que eu não estou controlando. Então, nós fomos terceirizando. Só gostaria de dar uma ideia para vocês. Na família, antigamente, tio era o irmão do pai ou da mãe. Mas o fato da saída de pai e mãe, o fato da família se distanciar da família, hoje o amigo mais próximo, nossos filhos chamam de tio. Então, já não é mais o grau de consanguinidade, hoje é o grau de afinidade e de aproximação. Isso é mudança. A gente encontra também que a pílula anticoncepcional, e aqui falando da função biológica, faz com que na nossa época ocorra uma alteração. E essa alteração faz com que haja hoje alguns modelos de família. Famílias que decidem não ter filhos, famílias que se formam a partir com filhos de outros relacionamentos anteriores, filhos que estão numa família, mas que não é administrado ou cuidado pelos pais. E a gente tem hoje uma transformação muito grande, que é avós criando netos como filhos. Não são avós dando suportes, mas são avós criando netos, porque os filhos, na verdade, precisam se preparar e os avós assumem. Então, isso são modelos e arrumações de família. O que eu estou mostrando até agora é que há, na verdade, uma modificação. Mas o que eu quero perguntar hoje, o que eu quero falar hoje com relação à função de proteção e de manutenção,
a função de suporte, é que nós encontramos também uma mudança, e o IBGE vai mostrar isso, como há uma mudança e como a participação da mulher, ao sair para o mercado de trabalho, o que é que aconteceu, o que é que mudou na família. Então, nós encontramos, a pesquisa do Nacional da Amostra por Domicílio nos mostra que de 2001 a 2009, houve um aumento das mulheres como chefe de família, que passou de 27% para 35%. Então, está aumentando o número de chefes de família. Por quê? Primeiro porque a mulher trabalhando, ela tem uma renda, e hoje a gente encontra mulheres muitas vezes com renda maior do que a do marido. Mas eu não quero chamar atenção com melhoria de salário, eu quero falar sobre a questão de muitas hoje mulheres viverem só, e a Bahia é um dos estados com o maior número de cidades de mulheres que vivem só. A gente tem mulheres que hoje têm filhos em que o homem não reconheceu a paternidade, e essas mulheres reconhecem isso. Na área de saúde, nós sabemos que se o marido morrer, a mulher consegue manter a família unida. Mas quando a mulher morre, em 6 meses está provado, essa família está toda separada e toda quebrada. A gente encontra também que essas mulheres, ela na verdade, ela dá um suporte, porque a mulher tem algo que a Bíblia mostra. O amor de Deus é comparado ao amor de mãe. A mulher consegue manter a família unida. E nós temos aqui hoje, ao sendo homenageadas, mulheres com diversas profissões, diversas faixas etárias, que passaram influências e criaram seus filhos. Estão sendo homenageadas aqui hoje, porque apesar de todas essas lutas, de todas as pressões, que quando a gente para estudar a questão dessa idade contemporânea, a gente se torna pessimista. Porque a gente olha e não consegue ver o fundo do poço, onde é que vai parar a geração, ou a descendência, ou a geração seguinte. Porque, na verdade, o que eu quero chamar a atenção hoje aqui, que eu sei que é um dia de homenagem, eu estudei muito esses dias. E quando a gente para estudar a questão dessa época agora, da idade contemporânea, a gente percebe que as transformações são grandes, mas que a família está quebrando. Se há um tempo de melhorias, de desenvolvimento, de tecnologia, de acessos, é esse tempo nosso. Mas a família está quebrando. Só, meus irmãos, que quando meus irmãos, meus amigos, convidados aqui presentes, algo que me chama a atenção é que o que é que a gente pode fazer para enfrentar essas mudanças? O que é que nós podemos fazer onde essa tribuna abre para começar uma discussão sobre a questão de família? O que é que nós podemos fazer para que nós, mulheres, não nos sintamos culpadas? Porque hoje existem vários estudos mostrando que hoje as mulheres estão realizadas, mas existe um sofrimento psicológico muito grande. Existe um sofrimento psicológico quando a gente, como mulher, quer casar, quer ter filhos e quer trabalhar e quer ter a sua realização profissional. Existe um sofrimento psicológico muito grande com a culpa de querer se realizar e deixar o filho. Olha, em 32 anos de serviço no Ministério da Saúde, eu só tive 7 faltas. E essas 7 faltas foi exatamente quando terminou minha licença de gestação, que eu vi com meu filho com 5 meses de nascido, amamentando, que eu olhei para ele e disse, vou continuar, eu vou ficar com meu filho, eu vou trabalhar, e levei 1 semana em casa, com pena de deixar meu filho. Mais Sérgio, nós morávamos em Salvador, e eu vim trabalhar em feira. Eu trazia meu filho todos os dias, 4 horas da manhã, e vinha amamentando na estrada. Eu tinha uma amiga que pegava meu filho na rodoviária, levava para casa. 10 horas ela me pegava no Hospital Dom Pedro. Eu ia em casa amamentar, voltava para acabar de trabalhar, viajava de novo com ele, só para não deixar.
eu levei 7 faltas no Ministério da Saúde para não deixar meu filho. E hoje a gente encontra essa culpa, essa carga de culpa sobre a mulher, onde ao mesmo tempo que se sente satisfeita com a realização, sente a culpa por deixar um filho. Mas eu fui parar e eu precisava buscar no manual do fabricante, que é como eu chamo a minha Bíblia, e eu pude ver que na Bíblia me mostra que a família sempre teve sob crise, sob pressão. A família sempre esteve sob pressão. Eu não posso dizer, a gente só pode falar porque está vivendo nessa época, mas se a gente parar para ver, será que essa época é pior do que famílias que tiveram seus filhos e viram esses filhos irem para a guerra sem saber se ia voltar? Será que essa época é pior do que a época de Joquebede, mãe de Moisés, que está no Egito e há um decreto de Faraó de dizer: mate todas as crianças? E a gente encontra lá mulheres como aquelas mulheres parteiras, que na verdade, mesmo correndo o risco de morrer, não cometeu infanticídio. E Moisés nasceu e esses pais preferiram cuidar do seu filho, lançar no rio, confiando em Deus. Eu olho para Ana e vejo Ana desejar um filho e realização da sua maternidade, sofrendo discriminação por ser estéril, mas ter um filho e devolver para Deus. Eu encontro na Bíblia Abigail como mulher, que podia de uma hora para outra ver sua casa ser destruída por Davi, mas ela se levanta para defender a sua casa, porque o seu marido era negligente com relação à proteção à sua família. Eu vejo Débora se levantar no tempo de Juízes, onde mostra que pela falta de educação doutrinária há uma sociedade toda corrompida, mas Débora se levanta e diz que vai ser mãe daquele povo e juiz daquele povo, para que aquele povo não se perca, e ela vence a guerra para que esse povo não seja destruído. Eu encontro Esther, uma jovem judia, deportada no exílio, anônima, órfã, que é levantada para defender seu povo, para não ser destruído. Eu quero encerrar aqui, que eu sei que para a gente falar sobre a questão das transformações dessa idade contemporânea, a gente veria muitas transformações. Eu lembro que as casas, minha avó era benzedeira, na casa de minha avó tinha oratório. Eu vejo pela transformação que o oratório da sala sai e entra a televisão no lugar. São várias transformações, são pequenas transformações, mas são várias transformações. A gente vê que a sala de visita havia o sofá onde era virado um para o outro para ter um momento de conversa, e hoje o sofá é virado para a televisão e ninguém se conversa. E ainda vou mais no avanço, que hoje não tem nem televisão para todos sentarem na sala para assistir, porque hoje cada um tem sua televisão no seu quarto e cada um se isola. Então são muitas transformações, mas hoje o que eu gostaria de encerrar aqui era parabenizar essa tribuna por essa oportunidade de refletir sobre as situações da família, por criar esse projeto para que nós possamos discutir a situação da família em Feira de Santana. Mas eu gostaria de encerrar como mulher, como mãe, como esposa, como mãe, como enfermeira, como professora, como pastora. Eu gostaria de encerrar no dia de homenagem às mães, que a nossa culpa Jesus já levou. Nós somos pais imperfeitos, somos filhos de pais imperfeitos e temos filhos imperfeitos. A família vai continuar sofrendo pressões, a família vai continuar sofrendo transformações e pressões e até decretos de morte. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que, como a vereadora Eremita falou, família é a ideia de Deus, paternidade é a ideia de Deus. E gostaria de dizer aqui a todas as mulheres, as que são mães e as que não são mães, as que são tias, as que são avós, mas que ajudaram um dia a criar
alguém da sua família. Entrega a tua família ao Senhor. Confia nela. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Mas a palavra também diz ao homem que o homem sábio constrói também sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, que são as apressões que vêm sobre a família, ela pode ser abalada, mas ela não cai. Então, em qualquer momento, seja esse período que nós estamos vivendo, ou seja, as famílias que nossos filhos vão construir, eles vão passar por pressão, assim como meus pais passaram, assim como meus avós passaram, as suas famílias passaram, os seus antecedentes passaram, mas vocês estão aqui. Seus filhos estão aí, vão passar por pressão, mas eu quero te dizer que tem alguém que protege a família, porque é a menina dos olhos de Deus, é a família. Então, confie em Deus, porque eu posso dizer que eu falhei muito, eu errei muito como esposa, eu errei muito como mãe, mas eu tenho alguém, o perfeito, que naquilo que eu falhei, ele entra com providência para que a família não quebre. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, mulheres batalhadoras, mulheres que têm investido na sua carreira, na sua profissão, mas que também têm cuidado de família. Mesmo sem ter tempo todo, como talvez nossas mães tiveram, nós podemos ter qualidade de tempo e voltar os olhos para nossos filhos. E eu gostaria de terminar dizendo uma coisa. Se você quiser que sua família permaneça, entregue ela a Deus. Porque se você entregar ela a Deus, você vai ter família para sempre. Agora, se você quiser criar família para realização pessoal, você vai perder. Então, a palavra diz que sem Deus nada nós podemos fazer, mas com Deus nós podemos. Deus abençoe vocês. Convido a vereadora Eremita para entregar um certificado à palestrante. E flores. Solicita, mestre de cerimônias, que convide individualmente os vereadores para entregar o certificado às suas homenageadas. Convido a vereadora Aldinei Bastos Marques para homenagear a pastora Cláudia Leite Lessa.
Convido o vereador Beldes Luiz Ramos para homenagear a senhora Ana Maria Alves Pereira. Convido o vereador Elisiário Ribeiro da Silva para homenagear a senhora Lucivânia Alves da Silva. Convido a vereadora Eremita Mota de Araújo para homenagear a senhora Marilene Mota de Jesus. Convido a vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio para homenagear a senhora Márcia Cristina Boaventura Prado Rios. Convido o vereador Isaías dos Santos para homenagear a senhora Isabel dos Santos. Convido o vereador José Carneiro Rocha para homenagear a senhora Denise Mascarenhas. Ele muito perto de Rony aqui, aprendeu na mesa aqui. Convido o vereador Justiniano França para homenagear a senhora Roselândia Souza França. Passa a presidência, vereador Reinaldo Miranda. Convido ainda o presidente Justiniano Oliveira França para, em nome do vereador Correia Zezito, homenagear a senhora Cátia Santos Correia.
Convido o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima para homenagear a senhora Maria Dias dos Santos. Retorno à presidência ao vereador Justiniano. Convido o vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva para homenagear a senhora Eliene Gonçalves da Silva. Convido o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho para homenagear a senhora Luciane Vieira. Convido o vereador Robeci da Silva Lima para homenagear a senhora Ana Cristina. Convido o vereador Roque Pereira do Carmo para homenagear a senhora Gilvane Marques Cardoso do Carmo. Convido o vereador Wellington Andrade de Jesus para homenagear a senhora Ildete Andrade de Jesus. Convido a todos para acompanharem a execução do hino na Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado.
Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive afiada, a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das vereadoras, das autoridades presentes ou representadas, declarando encerrada a presente sessão especial, solicito a todos assinarem a ata dos nossos trabalhos. Que Deus abençoe a todos e uma grande noite. Está prometido, Helena.